rapaziada, e aí galera do CETEM, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade nas nossas aulinhas aqui nesse período de recesso, e hoje a nossa aula é sobre o clássico Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis, sem muita delonga, até porque nos outros vídeos eu já preparei vocês para nós chegarmos a essa obra aqui, master do Machado de Assis. Eu já falei um pouco da biografia do Machado de Assis para vocês, já falei sobre as principais características, fiz um ensaio crítico ali sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas, e hoje eu vou falar para você, tá, sobre o enredo desta obra, do início ao fim, o que acontece dentro da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Então, sem delongas, vamos lá para o enredo dessa história. Primeiramente, vamos pelo título da obra. A obra começa, a obra tem o título Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por que Memórias Póstumas de Brás Cubas? Brás Cubas, é o cara que depois da sua morte, é o cara que póstumamente, volta. Essa obra pressupõe que existe a vida após a morte. Então, Brás Cubas é o cara que volta da morte para contar a história da sua vida, Por isso, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E logo no início do texto, ele vai lançar para o leitor um questionamento. Lembra? Machado é o mestre da digressão, ele gosta de conversar com o leitor. Então, ele joga um questionamento para o leitor. Leitor, deixa eu ver se tu entendeu direito o título do livro. Ele já começa te provocando para saber se tu, leitor, tu entendeu realmente que história é essa que ele está contando desde o título. Então ele diz assim, leitor, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu entendeu direito o título? Lê direito. Olha aqui, Brás Cubas é a história do cara que morreu e depois da morte ele volta para contar a sua vida. Aí ele faz uma indagação para você perguntando assim, leitor, então me bateu a dúvida, será que eu sou um autor defunto ou eu sou um defunto autor? O que isso quer dizer? Qual é a resposta correta disso aí? Se eu disser que ele é um autor defunto, eu vou pressupor que em vida o Brás Cubas teria sido um escritor, alguém que tinha uma obra, alguma coisa assim, mas ele não escreveu nada. Ele até tentou, mas nunca conseguiu produzir ou terminar uma obra completamente, Ele acaba, inclusive, morrendo antes. Depois eu vou contar essa parte, esse trecho da história para você. Na verdade, é o cara que morreu para depois voltar do mundo dos mortos para se tornar autor da própria história. Então, Brás Cubas é o defunto autor. Cuidado, isso aí é muito comum, é questão batida em vestibulares pelo Brasil afora, E ele vai fazer uma pequena dedicatória. Ele faz uma dedicatória extremamente incomum para a época, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Era comum se dedicar a uma obra para uma mulher, para a família, para um autor que você era um fã, mas algum autor que te inspirou na vida literária, mas dedicar a um verme já começa aí demonstrando todo o desprezo que o Brás Cubas tem pela humanidade. Ele odeia a humanidade, ele odeia o ser humano, ele vai satirizar, ele vai ser sarcástico, irônico, o humor dele é um humor extremamente desencantado. Então, tudo de mal o Brás Cubas deseja e acha e pensa sobre a humanidade. Ele até tenta se relacionar, mas como para ele as relações sociais são algo muito difícil, acaba que o Brás Cubas vai ter essa visão completamente desencantada da realidade, Então ele já começa aí dedicando a obra ao verme, uma das revoluções dessa obra, em contraposição ao que se havia produzido até então, dedicava-se às mulheres, os românticos dedicavam às amadas. O Brás Cubas vai lá e diz, não, é para o verme, é para aquele que vai me acompanhar na cova, é para ele essa obra aqui, Lembrei até de uma obra, uma versão que eu tenho aqui, que é bem interessante, que é a versão cordel do Memórias Póstumas de Brás Cubas, muito legal, muito engraçada essa historinha aqui, Tem até umas ilustrações aqui bem bacanas aqui dentro da história, Bem no estilo ali do cordel nordestino mesmo, na versão livro, Você sabe que cordel são aqueles livretinhos que são produzidos de forma bastante artesanal, Mas aqui uma versão imperdível, muito legal. Se tiver oportunidade, tiver por aí, compra a versão cordel do Memórias Póstumas, sensacional. Continuando a história aqui para você, ele vai dizer para a gente que ele não vai, digamos assim, falar muito da infância dele, porque a infância foi um período que ele não aprendeu muita coisa legal. Basta dizer que ele era chamado de menino diabo, Porque ele
batia nos escravos, né? Inclusive tem uma cena que ele cita que ele queria um pouco de doce de coco, a escrava não deu para ele, ele meteu o dedo na panela, azedou a panela e disse para a mãe dele que foi a escrava que fez isso e a escrava foi punida, né? Tem um episódio com Vilaça, né? Que ele flagra o Vilaça e a Dona Eusébia no jardim se beijando e vai lá na festa, volta lá e conta para todo mundo, é aquela situação constrangedora, né? E ele tinha um brinquedinho também, né? Não era bem um brinquedinho, mas era um ser humano, uma criança escrava chamada Prudêncio, né? Que mais lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre esse reencontro que o Brás Cubas vai ter com o Prudêncio dentro do próprio romance. Então ele vai reencontrar, ele vai aqui ter o Prudêncio, ele botava o Prudêncio de quatro no chão, subia nas costas do Prudêncio, batia no Prudêncio, chamava ele de besta, de animal, e era o brinquedinho, digamos assim, dele ali. Então ele diz assim, olha, eu não vou falar muito da infância, basta que vocês saibam que eu era chamado de menino diabo, não me governavam os sentimentos, me governava o estômago, era um menino que gostava de comer, e quando não comia ficava bravo, mais ou menos como todos nós aqui e tal, tá? E ele vai dizer assim, ó, eu vou dar um salto, eu vou para a juventude. Aí nós temos o surgimento realmente do Brás Cubas, né? E a congruência dessa história com o episódio da história do Brasil, que é justamente o período da independência, né? Ele vai dar um salto para a maioridade do Brás Cubas, que coincide com o ano de 1822, que é a independência do Brasil. O Brás Cubas, olha o nome dele, Brás, a abreviatura de Brasil. Brás Cubas tem a sua independência, a sua maioridade, e o Brasil em 22 ganha a sua independência, a sua autonomia, a sua maioridade. Então, essa relação do Brás Cubas com o Brasil, ou o fato de o Brás Cubas ser exatamente uma transfiguração, uma metáfora do que era o Brasil da época, aquele que queria ser tudo, mas não consegue ser nada, é bem interessante, a gente tem que ter um olhar bem próximo para essa situação, para essa questão, porque tem uma relação muito próxima à história dos dois, né? Os dois queriam independência, mas acabam não conseguindo muita coisa. Então, Brás Cubas, na sua maioridade, já agora ele quer namorar, ele quer se relacionar com alguém, começa a procurar mulheres, ele vai se encantar por uma mulher em especial. E ela se chama Marcela. Marcela era uma mulher de meia idade, né? Tinha ali seus 45 anos de idade e tal. E ela era uma mulher que já estava acostumada a seduzir jovens rapazes. E ele, o Brás Cubas, vai ser seduzido por ela. Ele gastava toda a mesada dele dando presentes para ela, tá? E como ele queria ter exclusividade, por saber que ela tinha outros jovens rapazes que eram seus amantes também, ele vai querer exclusividade. Ele vai dar até um colar de diamantes para ela, dizer, olha, é bonito, mas o que eu queria mesmo está lá na joalheria Klopstock, é um colar de ouro com rubis, era uma fortuna. E ele vai até lá, ou vai ao banco, faz um empréstimo, deixa a casa do pai empenhorada e deixa lá e vai comprar um presente caríssimo para Marcela, mas o pai acaba descobrindo, né? Pega o Brás Cubas e manda ele para Portugal para estudar direito, né? Só que antes dele partir para Portugal, quando ele está no navio, ele imaginava que a Marcela fosse lá, né? Nossa, a Marcela vem aqui, a Marcela vai se despedir, né, de mim. E ele, não, mas ela vai mandar uma carta, não, mas ela vai mandar um recado, um bilhete, e nada chega lá no navio. Se você perceber, o Machado ele tem uma importância, alguns nomes têm muito sentido dentro da obra do Machado de Assis. Quem é Marcela? Marcela é aquela que Marcela. Olha aqui, ó, o nome dela é um nome de origem italiano, Marcella. Tem até lá no Shakespeare, né? O amigo do Hamlet, Marcello, Marcella. Marcela é aquela que martela. É aquela que martela o Brás Cubas, é aquela que achata o Brás Cubas, é aquela que vai espremer o último centavo do Brás Cubas e vai deixá-lo, né, endividado. A família, na verdade, vai ficar endividada por conta desse empréstimo que ele vai fazer, né? E o pai acaba mandando ele para Portugal e ele resume esse amor dele pela Marcela com uma frase muito clássica, muito emblemática. Ele vai dizer assim, ó, Marcela amou-me
durante 15 meses e 11 contos de réis. Acabou o dinheiro, acabou o amor. E ele acaba indo para Portugal. No caminho, nos 7 dias de viagem para Portugal, no primeiro dia ele pensa em se matar, ele pensa em se jogar no navio, ele começa a pensar besteira, mas no final das contas ele acaba se animando, né? Vai para a faculdade, vai cursar ali o direito e tudo mais, e quando ele se forma, ele faz algumas ponderações sobre sobre o curso. Ele diz assim: olha, o direito não deve ser coisa muito séria, uma vez que até eu, né, sou capaz de me formar nisso. E ele resolve, então, depois do curso, né, ele não vai exercer a profissão, ele resolve, então, viajar. E ele vai conhecer a Europa com dezenas de mulheres, vai se envolver com vários casos amorosos, e ele recebe uma carta do pai pedindo para que ele retornasse logo para Portugal, porque a mãe dele estava muito doente e que se ele não voltasse logo, provavelmente ele ia encontrá-la já morta. Então ele retorna para o Brasil, e ao retornar para o Brasil, ele já retorna para presenciar os últimos momentos da mãe. Mas antes da mãe morrer, ela deixa para ele um conselho que vai acompanhá-lo, né, durante a vida inteira. Ela vai dizer assim: olha, Brás Cubas, vida é loteria, ou seja, a vida é sorte, né? E ele pensa muito nisso. Nossa, mas se a vida é sorte, pô, eu nunca tive sorte em nada na minha vida, então eu tô lascado, porque sorte eu não tenho, né? Mas ele vai guardar essas palavras, as últimas palavras da mãe. Então, para curtir ali um pouco aquele tédio, aquele luto da mãe, ele resolve ir para Tijuca, onde a família também tinha uma propriedade, uma casa, e ele vai para lá. E ele ali, dias sem fazer nada, acaba reencontrando Dona Eusébia, que foi aquela que lá na infância ele acabou dedurando e tal. Ele reencontra ela, agora já muito tempo depois, já formado, e ela, a Dona Eusébia, tinha uma filha, e essa filha se chama Eugênia, né? Eugênia, que era conhecida como a Flor da Moita, né? Eugênia era uma moça muito bonita, porém Eugênia, né, ela tinha um problema físico, né? Ela tinha uma perna maior que a outra, né? Na época, no século XIX, as pessoas que tinham isso que hoje a gente chama de escoliose aguda, né? Na época era chamado de coxos, ela era coxa. E ele, né, o Brás Cubas, obviamente, vai satirizar tudo isso aí. Agora vamos atentar para o nome da Eugênia, preste atenção, o nome dela é Eugênia. De onde vem o nome? Se a gente tirar aqui do nome Eugênia esse acento, eu tenho uma palavrinha aqui surgindo, olha lá, ó. Eugenia. Lembra do que é eugenia? Lembra aí das aulas de história, lembra aí das aulas de história do professor Kleber, né? Lembra aí, ó, o que era a eugenia? A eugenia era aquela prática na Grécia Antiga onde se selecionavam os bebês, os mais aptos, os mais capazes. Os bebês que nasciam com algum defeito físico, eles eram descartados da sociedade, né? Eles eram jogados num precipício, né? Então, a Eugênia é aquela que vai sofrer uma eugenia social. Ela vai ser descartada do casamento porque ela tem um defeito físico. Até então, o Brás Cubas não sabia, mas durante um passeio no jardim, ele acaba vendo ela mancar, oferece a bengala para ela, ela diz: não, eu sou coxa de nascença, seu idiota, você não está vendo, né? E ele fica com a cara partida, morto de vergonha, né, e tal. Ele diz: meu Deus, como é que eu não pude perceber antes, né? E ele, ali naquele momento, acaba todas as ilusões que ele tinha sobre casar com a Eugênia, sobre ser esposo dela e tudo mais, justamente por conta da deficiência física dela, né? Então, ele vai passar, a partir de então, satirizar, ironizar a situação dela e vai começar a falar: ela era bonita, mas coxa. Era um anjo dos anjos, coxa, uma boca fresca, coxa. E ele vai ali durante 3 páginas e meia ali satirizando a condição dela e tudo mais. E ele vai até falar assim, para dizer assim: olha, ela era minha Vênus, mas a minha Vênus manca, né? Que maldade absurda. E ele finaliza esse capítulo todinho, né? Vai até ela, o pai dele volta, né? Vai até lá, Tijuca, e diz: olha, tu tem que voltar para o Rio de Janeiro, eu te arranjei um cargo de deputado, eu te arranjei um casamento, tu tem que voltar. Ele não queria, mas como o pai dele mandava mesmo,
acaba voltando para o Rio de Janeiro. E antes de voltar, ele vai se despedir da Eugênia. E ele vai formular os 3 passos para se dar o primeiro beijo das moças. Ele se achava um galanteador, um Dom Juan. E olha só os 3 passos que ele vai formular. Olha lá. Para ele, você tinha que mirar nos olhos da mulher. Depois você tinha que segurar nos braços dela. E depois de segurar nos braços, você tinha que puxar e dar um beijo, né? Nossa, quanto romantismo nos 3 passos para se dar o primeiro beijo das moças do Brás Cubas. Com a Eugênia, aquela bobinha, funciona. Ele dá um beijo nela, mas depois ele tem que revelar para ela que ele precisa voltar para o Rio de Janeiro. E ela fica muito triste, o relacionamento ali realmente acaba, não tem mais como prosseguir. E ele vai embora e vai pronunciar a última frase, ele vai bater o martelo no caixão da Eugênia, dizendo assim: gente, ela era bonita, mas coxa, são os tropeços da vida, né? Ele termina dessa forma. Machado é irônico, Machado é sarcástico, e o Brás Cubas é a encarnação desse sarcasmo do Machado. Ele volta para a cidade e vai reencontrar a sua futura noiva, né? A Virgília. Olha o nome dela, Virgília. Por que o nome dela é Virgília? Virgília é aquele momento do dia, como por exemplo agora, que a gente está acordado, né? Eu estou muito acordado aqui, então eu estou no estado de vigília. Quem é Virgília? É aquela que está acordada. Quem é Virgília? É a esperta da história. Te liga no nome dela. Machado acaba com aquela tríade de herói, donzela e vilão. Ela não é tão donzela assim, ele não é tão herói assim, ele não é tão vilão assim. Então a Virgília, vamos prestar atenção nessa personagem. A Virgília, né, ela acaba, na verdade, não sendo essa musa encantadora que ele tanto achava. E ele até tenta usar a fórmula, os 3 passos para se conseguir o primeiro beijo das moças, achando ele, né, que esse seria o primeiro beijo da Virgília. Quando ele pega no braço dela e olha no olho dela, é ela que puxa, ele já dá um beijão. Ele fica assustado. E nunca tinha visto uma mulher, como a gente fala aqui, tão pra frente, né? Tão atrevidinha como a Virgília. Ele fica louco quando ele vê aquela situação, mas ele gosta, né, e tal. Qual homem não gostaria, né? Ele gosta daquilo e tal. E eles começam então a namorar. Inclusive ele vai reencontrar a própria Marcela. Agora a Marcela já está velha, já está acabada. E ele vai lembrar da frase que ele mais falava quando ele a via: linda Marcela. Mas agora a Marcela estava velha, doente, né? E não tinha mais a beleza de outrora. Ele estava focado mesmo, era na Virgília. Durante uma festa, Virgília vai conhecer outros rapazes, entre eles um rapaz não tão bonito como o Brás Cubas, mais rico que o Brás Cubas, não tão inteligente quanto nem tão elegante, mas um rapaz que tinha outras qualidades, como por exemplo a riqueza, conhecimento na corte, né? Era uma pessoa muito bem relacionada, que é o Lobo Neves. Olha o nome dele, Lobo Neves. Quem é o Lobo? Lobo é o caçador das matas, é aquele que é o estrategista, é aquele que chega sorrateiramente e dá o bote, né? Esse é o Lobo, mas olha, daqui a pouco eu vou te explicar por que ele é o Neves. Ele é o lobo, ele é o pegador, mas ele também é o Neves, tá? E a Virgília é seduzida pelo Lobo Neves, que promete a ela não só se o Brás Cubas casasse com ela, ele ia ganhar um cargo de deputado. Quem casasse com ela ganharia o cargo de deputado. Mas aí a Virgília é seduzida pelo Lobo Neves com a promessa de que ele vai ser marquês e que ela um dia será marquesa. Então ela acaba sendo seduzida e casa-se com o Lobo Neves, deixando o Brás Cubas de escanteio. O Brás Cubas não sofre tanto, não chora tanto, até porque ele mesmo diz que ainda não a amava de verdade e tudo mais, mas às vezes a gente pensa ali, lendo o livro, que ele estava ali meio que fingindo, né, que não estava gostando, para não... É o orgulho ferido, né, do homem e tal, que prefere dizer que não estava amando, parece não dizer que perdeu, na verdade, né? Então, o Brás Cubas acaba ali vivendo uma lacuna na vida dele de amores. 2 anos depois, a Virgília retorna para a corte, né? E ele reencontra ela, vê ela, acha ela muito mais bonita como da primeira vez, porque ela está mais madura. Só que ela e o Lobo Neves talvez já não tinham uma relação íntima muito boa.
E durante um baile na corte, o Lobo Neves não quis dançar com a Virgília e ele sugere que ela dance com o Brás Cubas. E o Brás Cubas estava ali sem fazer nada, como quem não quer nada, né? Tá bom, eu danço, né? E os dois vão dançar e o Brás Cubas vai aproveitar essa oportunidade, ó, para dar aquela clássica, né, arriada no ouvido da Virgília. E a Virgília, claro, que já não estava muito satisfeita com o casamento, porque o Lobo era Neves. Se você tirar esse último S aqui, o Lobo é neve. O Lobo já estava frio. Ele já não dava os pegas na Virgília como deveria dar. Então ela já estava meio que desinteressada do casamento e a chegada do Brás Cubas, ou a volta do Brás Cubas, reanima Eugênia para uma nova relação, né? Os dois começam a estreitar as relações, o Brás Cubas passa a frequentar a casa do Lobo Neves, os dois se tornam grandes amigos por coincidência, né? E ali ele tem acesso livre, né, à Virgília, todo dia eles começam a se encontrar. Só que já estava dando muito na cara, né? O Brás Cubas todo dia ali na casa da Virgília e tal. E eles então vão encontrar um lugar para se encontrar. E a Virgília vai sugerir que eles se encontrem na casa de uma antiga criada da casa dela, Dona Plácida, que aceita, mas mediante algum interesse. Dona Plácida começa a cobrar, né, para que eles se encontrem escondidos na casa dela. Aí nós vamos ter um capítulo sensacional. Que capítulo é esse? O velho diálogo de Adão e Eva. É um capítulo que o Machado, é um dos capítulos mais geniais da literatura. O Machado aproveita ali no velho diálogo de Adão e Eva para mostrar toda a sua genialidade. Onde ele bota um capítulo onde ele coloca Adão, reticências, Eva, reticências, Adão, reticências, Eva, reticências. Você não tem um diálogo exato entre os personagens. Aí ele leva a gente ao título novamente. Que velho diálogo, que conversa é essa entre Adão e Eva? Qual foi a conversa, bebê, entre o Adão e a Eva, hein? Que conversa é essa que um casal mantém em que eles se comunicam, se falam, se expressam, mas ninguém precisa falar nada? A gente lembra lá do Manuel Bandeira. As almas não se entendem, mas os corpos, sim. Então você já sabe que diálogo é esse dos dois. É o capítulo que vai expressar as relações íntimas entre o Brás Cubas e a Virgília dentro desse capítulo, tá? A Virgília e o Brás Cubas, a Virgília acaba engravidando e vai surgir obviamente uma dúvida, né? Quem é o pai da criança, né? Só que ela acaba durante um passeio perdendo o bebê. E o Brás Cubas e o Lobo Neves recebe umas cartas anônimas, né, falando que a Virgília andava saindo e ele começa a ficar bem desconfiado. E ela, para não perder o marido, prefere se afastar do Brás Cubas. Os dois também, a relação deles depois disso já começa a esfriar, né, e tudo mais. E então os dois acabam realmente se separando, né. E o Brás Cubas tenta entender, né, tudo isso. É quando ele vai reencontrar um velho amigo chamado Quincas Borba, que lá no início da história aparece mendigo, rouba um relógio dele e tal, e depois retorna já rico, depois de ter herdado uma herança de um tio. E o Quincas Borba volta não só rico, mas filósofo, né? E o Quincas Borba é um personagem muito interessante na história, que inclusive depois vai gerar o segundo livro do Machado de Assis, o nome do personagem, tá? Mas a história é um pouco diferente, tá? Mas ele vai trazer uma teoria filosófica. Que teoria é essa? O humanitismo. Machado foi um intérprete da sua época, Machado foi um intérprete da sua geração. Então nós vamos ver em Machado de Assis a ideia do humanitismo. O que é o humanitismo? Ao vencedor as batatas. O Quincas vai contar uma história para o Brás Cubas. Que história é essa? Haviam duas tribos. E essas duas tribos, elas plantavam batatas no mesmo território. E um dia esse território sofreu uma estiagem muito grande. Quando as tribos foram colher essas batatas, só havia batata suficiente para alimentar uma tribo apenas. Então essas tribos vão fazer o que? Elas vão duelar por essas batatas. E a tribo mais forte fica com as batatas, a tribo mais frágil acaba morrendo de fome, de inanição. Então, o que é o humanitismo? Nada mais menos é do que
a própria teoria do darwinismo, maquiada, travestida dentro da história de humanitismo. A lei do mais forte, ao vencedor, as batatas, ao perdedor, a fome, né? Porque na sociedade impera a lei do mais forte. Então o Brás Cubas entende, né, por que ele perdeu a vigília, porque o Brás Cubas naquele momento era o mais forte, era o melhor, era o mais bem preparado, e a natureza não selecionou, a seleção natural, né? Só os mais fortes e os mais bem preparados sobrevivem, né? Então ele vai encontrar uma outra moça, vai conhecer uma outra moça que não era de origem nobre, não tinha uma origem meio duvidosa, o pai era um traficante de escravos, apostador, gostava de rinha de galo, mas ele, como estava focado em casar, em ter um filho, ele então vai se envolver com a Eulália. Ele se encontra com ela, tem um primeiro beijo numa praia, só que 2 semanas depois, quando ele retorna para encontrá-la, ela adoece, ela estava doente de febre amarela, e em 1 semana ela acaba falecendo, aos 16 anos de idade. E ele vai então fazer essa ponderação: Eulália, te conheci na praia e te reconheci no cemitério, né? Eulália, da praia ao cemitério, né? Então parece que Brás Cubas realmente não estava muito destinado a amar nessa vida. Ele vai reencontrar aquele negro que era o brinquedinho dele na infância, o escravo Prudêncio, que ganhou alforria graças ao pai do Brás Cubas, né? Antes de morrer deu alforria do Prudêncio, porque o Prudêncio foi um escravo que o acompanhou até os últimos momentos, né? O pai do Brás Cubas acaba falecendo em decorrência de um desencanto que ele tem depois do próprio Brás Cubas perder o relacionamento ou o casamento com a Vigília. O pai acaba morrendo quase que de desgosto, né? E o Prudêncio o acompanhou, e antes de morrer ele dá a alforria para o Prudêncio, né? Só que o Prudêncio, ele já um negro livre, ele acaba ganhando dinheiro, ele começa a vender, comprar coisas, e ele compra um escravo. E nesse momento em que o Brás Cubas o reencontra, o Prudêncio, o ex-escravo, estava na praça, no tronco, chicoteando o escravo dele. E o Brás Cubas vai fazer uma ponderação, vai dizer: nossa, aquele escravo que era tão quieto, que era tão dócil, que era tão servil, olha o que ele faz quando ele está do outro lado do chicote. E ele vai fazer uma reflexão: dai poder ao homem e conhecereis a sua verdadeira essência, né? Muito sábio o Brás Cubas aí, tá? Mas o Brás Cubas tinha uma fixação, ele queria deixar algo para a humanidade, ele queria deixar algo, então ele disse: eu quero inventar alguma coisa. Então ele vai inventar o chamado emplastro Brás Cubas, que na cabeça dele seria um remédio extremamente revolucionário, que ia ser o mal, a cura para o grande mal do século. Qual era o grande mal do século? O tédio, a melancolia, a tristeza, né? A depressão. Então, em outras palavras, lembra, Machado aqui é realista, né? Está combatendo, de certa forma, ali o romantismo. Então, o emplastro Brás Cubas seria, na verdade, um remédio anti-melancolia ou um remédio contra o romantismo, contra o espírito romântico, que para eles, os realistas, era, no ensaio do Eça de Queiroz, um mal para a sociedade, tá? Só que ele acaba pegando um vento ali, pega uma pneumonia e acaba morrendo. E aí a gente retorna para o início da história, onde o póstumo Brás Cubas volta para recontar e atar e dizer para a gente que apenas alguns amigos o acompanharam no túmulo, 11 amigos o acompanharam, e aquele que fez o discurso foi o que ganhou uma grande parte da herança dele. E uma senhora. Que senhora é essa? Virgília. Virgília estava no dia da morte, ela acompanha os últimos momentos do Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra de não realizações, é uma obra onde o Brás Cubas é um quase marido, Brás Cubas foi um quase pai, Brás Cubas foi um quase cientista. Brás Cubas é o Brasil do século XIX, aquele que queria independência e liberdade para ser tudo, mas não consegue fazer nada, né? E ele termina a história com as suas negativas, né? O Brás Cubas fantasma ali volta para terminar a história e fazer um balanço, né? E dizer o seguinte: olha, não tive filhos, não deixei a nenhuma criatura o legado miserável de nossa raça. E assim termina Memórias Póstumas de Brás Cubas,
esse livro de desprezo contra o ser humano, mas que é sim uma das mais belas e mais fantásticas obras da literatura brasileira. Espero que tu tenha entendido tudinho aí e espero as questões. Valeu, galera!